Sobre esse jogo, que eu gosto demais, inclusive, já ouvi muita gente falar sobre como Minecraft, na verdade, é um jogo de terror. E é uma ideia interessante, até porque esse aspecto de solidão e às vezes barulhos na caverna, de sentir que tem alguma coisa, mas não tem, é realmente uma sensação estranha de que tem alguém te observando, mas você nunca vai saber quem é. De que tem minas, elas foram construídas por alguém, que tem fósseis, então houveram criaturas gigantes antes e foram extintas, escrituras que têm milênios de anos de idade. Realmente dá uma sensação de que houve uma civilização antes da gente estar presente nesse mapa e agora não tem mais. Agora somos eu e o mundo. Também serviu para a fama do jogo, né? Que é o Herobrine. Tipo, uma lenda urbana, só que virtual. E não preciso nem falar quanto isso assolou a internet. Aos jogadores mais antigos, nossa, não se falava em outra coisa quando se dizia sobre terror e Minecraft. Herobrine. A cara desse jogo, quando se refere a um vilão, se refere a uma entidade ou alguma coisa do gênero, é o Herobrine. Terror, eu acho compreensível. Agora, vazio, aí não. Na minha opinião, não tem nada de vazio nesse jogo. E eu vou falar o porquê. Vazio. Refere-se ao estado de não conter nada, sendo aplicado a objetos como garrafas ou mochilas, ou então em espaços físicos como salas e quartos, e também em conceitos abstratos. Etimologicamente, derivado do latim vactus, ligado à ideia de desocupação ou liberdade, não vazio. Termo que se refere a qualquer conjunto, espaço ou estado que possui pelo menos um elemento ou conteúdo, sendo o oposto do vazio, que é a ausência total. Esses dois termos, vazio e não vazio, estão presentes tanto na matemática, na física, ou então na psicologia, enfim. Faça um teste ao pesquisar o vazio de no YouTube. Vai ter várias coisas, principalmente conteúdo relacionado a jogos. Hollow Knight, Silent Hill, GTA e por aí vai. Mas se tem um jogo que tem vários vídeos falando sobre, é o Minecraft. Todos eles falam sobre o vazio do Minecraft, ou então sobre o terror, sobre a tristeza, sobre a nostalgia e por aí vai. Me responde uma coisa: o que sobra para uma criança que não tem um celular legal, não tem sequer um computador ou então um console para jogar alguma coisa? Apenas a TV do quarto que é partilhado com pai e mãe. Tô me referindo a assistir no YouTube. Acho que a maioria das pessoas, antes de ter acesso a jogos ou outros tipos de mídia para se entreter, primeiro começa consumindo no YouTube. Conforme foi passando o tempo, acabou que eu ganhei um celular dos meus pais, mas não tinha como eu comprar o jogo. E uma criança nessa situação tem duas possibilidades: ou continua assistindo vídeos no YouTube, ou então recorre a versões piratas do jogo. E com certeza é o meu caso. Acho que eu tive a experiência mais incomum das pessoas que jogam esse jogo, porque eu sempre joguei no modo vanilla, ou seja, sem mods, e também sem multiplayer. Acho que a primeira vez que eu fui jogar foi quando a minha irmã ficou um pouquinho mais velha, né? Eu na fase da minha pré-adolescência, ou até antes, e aí a gente começou a jogar. Mas por muito tempo, até mesmo depois disso, na esmagadora maioria das vezes, eu jogava sozinho, dentro daquele mundo natural, cheio de árvores e paisagens. Claro, tudo virtualmente. Apesar de ser apenas uma criança na época, criança na maioria das vezes, bom, pelo menos deveria ser inocente, eu sentia uma paz dentro desse jogo.
Embora as limitações da época, né? Aquele mundo hoje em dia é praticamente infinito. Na época, além de não ter essa percepção de infinitude, era bem limitado. Era um mundo de poucas chunks, bem pequeno, e no final tinha uma barreira invisível. Fora que na barra onde ficam os itens, tinha poucos espaços, não tinha sistema de fome, tinha o pó da redstone, mas sistema de redstone mesmo não tinha. Só que, voltando ao assunto, as pessoas falam do vazio, do quanto o vazio tá presente nesse jogo, só que pra mim, de vazio não tem nada. Vazio é a ausência de algo. Se for levar no âmbito da física, o vazio seria o vácuo. A gente entende como vazio aqui na Terra como um espaço onde não tem nada, ou que tenha pelo menos ar. Só que o oposto do vazio, ou seja, o não vazio, está presente em lugares onde supostamente são vazios. Eu não vou me estender muito aqui porque é meio chato. Mas pensa comigo numa sala onde você acha que não tem nada. Na verdade, tem algo sim. Seja no quesito atômico, realmente tem muitas coisas. Tem muita vida ainda, só que não conseguimos ver, mas não significa que esteja realmente vazio. E para mim o Minecraft basicamente é a mesma premissa. Apesar de eu realmente estar sozinho naquele mundo, eu senti paz. Uma paz assim que... de pensar que eu realmente estava no lugar certo. Que eu realmente deveria estar jogando naquele mundo e naquele momento, fazendo as coisas que eu estava fazendo e tal. Fazia sentido. Já que o vazio é a ausência e o não vazio é a presença, pra mim esse jogo tá no quesito de memórias, ele tem e de forma abundante. Então, dizer que é vazio, não sei, parece que tá desmerecendo um pouco desse jogo, que pra mim não é só um jogo. Claro que de forma pragmática é só um jogo sim, só que pra mim, talvez pra poucas pessoas, é mais do que isso. Muito mais do que um escape da realidade. É onde, simplesmente o lugar onde eu deveria realmente estar. Onde eu realmente sinto que é um lar de verdade. Pode ser meio melancólico, as coisas que eu tô dizendo, mas eu não vejo isso como algo triste. Se eu não achasse em lugar nenhum, pra mim isso sim seria triste. Ou como eu costumo dizer, o Mini Luiz encontrou isso. Desde a época que eu era uma criança pra cá, já se passaram em torno de 10 anos. Acabou ficando de lado, né? Mas continua sendo uma coisa que não sai da minha essência. Ontem mesmo eu tava jogando. Então é claro que pra qualquer coisa, experiências são individuais. Tem até aquela frase que diz que nenhuma experiência é individual. Mas eu acho que é uma meia verdade porque eu vejo as pessoas falando sobre o vazio do Minecraft e não sei o que, mas pra mim, de vazio não tem nada. Posso lembrar como se fosse ontem que no final de 2011 vi um vídeo no YouTube que eu achei estranho. Parecia uns bonecos quadrados e a capa do vídeo, né, parecia que tava contando uma história. E eu nunca vou esquecer que é um vídeo do Authentic Games. Eu não me lembro qual é o nome. Se eu conseguir achar, eu vou mostrar aí na tela. Nos próximos 3, 4 anos era quase de... Quase não, era de costume eu, na virada do ano, colocar um vídeo do Authentic Games. Isso foi por uns 4 anos seguidos. Mas foi ali em 2011, no final de 2011 para 2012, que eu comecei a ver no YouTube e que futuramente seria não só o jogo que eu mais joguei na minha vida, como também o meu jogo favorito. Hoje em dia não, né? Foi substituído pelo jogo do Arthur Morgan e enfim. Esse jogo de cubos que aos pouquinhos vão se transformando num mundo imenso, não é só uma parte da minha infância. É como se fosse a base da minha infância, de tudo que é relacionado aos anos de que eu era simplesmente uma criança. Eu diria que 50% foi em cima desse jogo. Meus assuntos eram desse jogo, meu interesse era desse jogo. Incrivelmente é um jogo que condiz com uma coisa que eu sempre gostei desde que eu era um pivetinho. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu sempre dizia que eu gostaria de ter uma fazenda e viver tranquilo com os animais. E olha só, não demora muito, eu vou estar com 30 e eu acho que eu ainda vou estar com esse desejo meu. É uma coisa assim intrínseca minha que dificilmente vai sair. E esse jogo, que é um jogo num ambiente natural de paisagens virgens e matas e oceanos e montanhas, é um jogo que, pô, condiz com meus interesses. Então, se já naquela época fazia sentido pra mim, dificilmente vai mudar agora. Posso dizer de verdade mesmo que, embora não tenha
uma lição explícita para uma criança, um jogo desse, mas formou a pessoa que eu sou hoje, entende? Eu sempre gostei de criar coisas e expressar meus sentimentos de alguma coisa, mas eu nunca soube como. E o Minecraft, eu poderia expressar e criar do jeito que eu quisesse. Tudo que eu quisesse fazer, eu fazia, sem nenhuma pressão, sem nada me obrigando, só simplesmente fazia. Se eu queria ir para algum canto, se eu queria construir alguma coisa, se eu queria fazer um projeto, eu fazia. E detalhe, fazia do meu jeito. Não só isso, como também eu sei que é clichê falar que Minecraft estimula a criatividade porque você tá livre para fazer o que quiser. Isso aí já é manjado. É tipo, Minecraft foi feito pelo Notch, nossa, ninguém sabia. Também acredito que esse jogo me mostrou que o mundo é muito grande, tem muitas possibilidades e cabe a gente a discernir o que que é pra gente e o que que não é. Porque há coisas que estão aí nesse mundo, só que só porque podemos fazer não nos convém. Ou pelo menos não convém naquele momento. Então, de realmente me expressar, de realmente fazer o que mais meu coração tá pedindo naquele momento. E pelo fato de ser só um jogo. Então eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ter uma consequência no mundo real. Não vai machucar ninguém, né? Isso é óbvio, claro, né? Mas a questão aqui, na verdade, é que eu devo muito a esse jogo. Mas devo demais. Fora que houve um momento da minha vida que eu não jogava Minecraft mais no celular. Tinha recém ganhado um Xbox 360 e aí compraram o jogo em mídia física para mim. E aí pronto, mano. Ali foi que eu passei a maior parte do meu tempo quando não era na escola. Passava a tarde, noite, até a hora de dormir, minerando, construindo coisas naquele Xbox 360. E não tem nada mais memorável do que aquele modo tutorial, que anos depois mudou e anos depois mudou de novo. E naquele do Xbox 360, tem uma coisa que faz total diferença: as músicas. Não é possível. Você pode nunca ter jogado Minecraft, mas você pode, pelo menos uma única vez na vida, ter visto um vídeo no YouTube do qual, em algum momento desse vídeo, tem uma música do Minecraft. Não tem como. As músicas do Minecraft remete uma melancolia aos olhos de outros, mas uma paz pra mim. Eu lembro quando eu tava jogando e minha mãe via eu fazendo minhas coisinhas e perguntava: meu filho, por que você tá ouvindo essa música triste, essa música deprimente? Eu falava: não, mãe, é do joguinho. Eu não tava triste, eu não tava melancólico. Finalmente, o momento do meu dia, eu tava em paz, uma paz genuína. E é até engraçado falar isso, já que eu era uma criança. É difícil dizer que uma criança não tem paz genuína quando se é muito inocente, mas quando já se cresce num ambiente conturbado, ter paz genuína é muito precioso, é muito mais precioso do que outras coisas, como jogar com mod ou então jogar com os amigos. Ter um momento pra mim, ter um momento de paz, nem que seja por alguns minutos, já fazia total diferença. E aquelas músicas remetiam à paz, remetem à paz. Hoje, com um tom mais nostálgico, mas na época, uma paz absoluta. É perceptível quando as pessoas que fizeram esse jogo realmente fizeram do coração. Não foi um projeto para simplesmente ganhar dinheiro. Com certeza foi para ganhar dinheiro, ninguém faz nada de graça, até porque todo mundo tem que comer. Só que não se resume a isso. Com certeza tem algo que realmente de oferecer para o próximo, não apenas não no ganho financeiro, e sim na realização. Eu posso estar sendo meio idealista aqui, claro, né? Quero acreditar que é isso mesmo, que foi um jogo feito do coração e que realmente tem uma coisa. Depois da parte mais introspectiva da minha infância, houve uma parte que eu ia para a escola e começava a trocar ideia com o pessoal
sobre Minecraft, sobre os youtubers de Minecraft, como Resident Evil, a época de Paraíso tava no auge, ainda tava lançando, né? Eu fui assistir Vinicius 13 futuramente, mas é uma série bem antiga também. Não é com nenhum pesar, mas sim com uma felicidade de ter tido aquelas conversas e assistido aqueles youtubers, Circásio e a rapaziada todinho. Eles fizeram uma parte da minha infância como se fossem amigos secundários, né, digamos assim. É como se eu os via todo dia, todo dia, todo dia. Eu os via falar mais do que meus próprios familiares, eu acho. Por muitos anos, o meu youtuber favorito foi o Jazz Ghost. Mais do que qualquer outro, não sei, acho que ele fazia mais o meu estilo, sabe? Eu também sou grato a esse pessoal que gravou vídeo e que eu tive trocação de ideia na escola. Não foi só trocação de soco, graças a Deus. Foi foi bom, foi muito, muito bom mesmo. Eu lembro com muita felicidade e com muito carinho, com certeza. Descrever o que o Minecraft foi pra mim é como descrever um parente, e eu não tô nem exagerando. Digamos que de vez em quando acontece algumas divergências entre meus familiares, e é claro, eu como criança não entendia muito sobre. Eram situações estressantes até. Então, uma criança, como eu acredito que a maioria faria o mesmo, recorre a um refúgio, um lugar totalmente diferente desse ambiente caótico. Então, aonde havia barulho, discussão, cheiro de cigarro, bebida, foi trocado de forma brusca por uma tranquilidade, uma paz. O vazio propriamente dito é a ausência. E não tem coisa mais triste do que a ausência de um lar. Só que, graças a Deus, quando eu era uma criança, eu achei um lugar onde eu possa realmente chamar de lar.